alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós estamos disponibilizando ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias que nós disponibilizamos diariamente com uma meditação em áudio do texto sugerido na revista das lições bíblicas. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, onde nós colocamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua dúvida na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não se esqueçam de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, que é a igreja que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2015. Metade do ano já se foi e nós agora já estamos adentrando ao segundo semestre, ao terceiro trimestre de 2015. Nesse trimestre, o tema é a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nós não fizemos um vídeo de introdução ao trimestre, porque a primeira aula já é uma aula introdutória, a primeira lição ela é introdutória, então haveria aí uma repetição desnecessária. Por isso que nós, nesse trimestre, também não postamos, como de costume, uma introdução ao trimestre, porque esta aula já é introdutória. A Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O subtítulo do nosso trimestre já indica que nós estaremos a estudar um trimestre bíblico, assim como nós denominamos quando o trimestre se dedica ao estudo de livros da Bíblia Sagrada. Não estaremos estudando um tema em toda a Bíblia, mas estaremos estudando 3 livros da Bíblia Sagrada. As chamadas cartas pastorais. Que são estas cartas pastorais? São 3 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 2 a Timóteo e 1 a Tito, os seus jovens cooperadores que estavam encarregados de dirigir igrejas locais. É por isso que estas cartas são chamadas de cartas pastorais. Carl Johansson e Van Helston, no seu livro Síntese Bíblica do Novo Testamento, que faz parte da coleção de ensino teológico da CPAD, eles nos explicam por que essas cartas são chamadas de cartas pastorais. Eles dizem assim: tais cartas são assim denominadas porque foram escritas a pastores, a líderes de igrejas. O caráter destas cartas é eclesiástico, isso quer dizer que o conteúdo delas trata da igreja cristã, dos seus líderes, dos seus membros, da sua função e da sua missão. São 3 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente depois que ele foi solto da sua primeira prisão em Roma. Como os irmãos sabem, Paulo foi preso em Jerusalém, levado a Cesareia, onde ficou por volta de 2 anos ou mais, e de lá, como ele apelou para César, ele foi mandado para Roma, onde ficou numa casa alugada
como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no capítulo 28, e no versículo 12, diz assim: e chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde indo costeamos, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. Então, Paulo, no versículo 30, diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, Paulo foi levado preso a Roma, e dessa prisão, Paulo foi solto, ele foi absolvido destas primeiras acusações. E como nós sabemos disto, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu na prisão esta carta. E ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então nós vemos aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo recebeu uma revelação de Deus que não era desta vez que ele seria morto, mas sim que ele voltaria até Filipos, que ele voltaria ao convívio dos irmãos de Filipos, ou seja, que seria absolvido. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que Paulo foi solto, ele partiu para a Macedônia, ele foi para Filipos para se encontrar com seus irmãos. É o que Paulo deixa registrado na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, no versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, quando Paulo saiu da primeira prisão, ele foi à Macedônia, a Filipos, e muito provavelmente depois foi para a Espanha, pois era o seu desejo ir para Roma, para que os romanos o mandassem para a Espanha, que era o extremo ocidente do Império Romano naquela época. É o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 23. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. É verdade que Paulo pensava ir a Roma numa viagem normal, depois que fosse a Jerusalém, mas, na verdade, em Jerusalém ele foi preso, depois foi mandado a Cesareia, acabou apelando para César e acabou indo para Roma prisioneiro. Mas depois que ele foi solto, ele foi a Filipos, como havia dito na carta aos Filipenses, e muito provavelmente foi para a Espanha, onde ficou um tempo missionário. Depois ele retorna da Espanha e muito provavelmente em Troade ele é preso novamente e levado para Roma, e nesta segunda prisão, já durante o reinado de Nero, a primeira grande perseguição do Império Romano contra a igreja, Paulo é morto.
É neste período, entre a primeira e a segunda prisão, que Paulo escreve estas 3 cartas chamadas cartas pastorais, 2 dirigidas a Timóteo e uma dirigida a Tito. Timóteo e Tito eram cooperadores do apóstolo Paulo. Eles eram cooperadores de Paulo. Nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo inicia sua segunda visita missionária, sua segunda viagem missionária, nós encontramos Timóteo sendo introduzido no grupo de cooperadores de Paulo. É o que nós vemos lá em Atos, no capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, logo no início da segunda viagem missionária, Timóteo, ainda de tenra idade, é incluído pelo apóstolo Paulo no seu grupo de cooperadores. E pelo que nós vemos aqui, depois que ele foi solto de sua prisão em Roma, ele manda Timóteo para Éfeso. Nós acabamos de ler aqui em 1 Timóteo 1 e 3, para que lá ele tomasse conta da igreja, que estava passando por alguns problemas doutrinários. Olha o que diz aqui, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E Paulo, quando provavelmente foi para a Espanha, ele manda esta carta para Timóteo, a fim de instruir Timóteo como ele deveria se comportar dirigindo a igreja de Éfeso, para onde Paulo o havia mandado. E por que Paulo havia mandado Timóteo para a igreja de Éfeso? Porque o Espírito Santo já tinha revelado a Paulo, antes que ele fosse preso em Jerusalém, que nunca mais ele iria a Éfeso. É o que está escrito lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E no versículo 25 ele diz, e ora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo sabia que nunca mais iria a Éfeso, e Éfeso estava apresentando problemas doutrinários. Paulo já havia escrito na prisão uma carta aos crentes em Éfeso, que é a epístola de Paulo aos Efésios. Mas diante dos problemas doutrinários que ele teve conhecimento, ele manda então Timóteo para assumir aquela igreja e resolver estes problemas. E por isso, Paulo escreve uma carta para Timóteo, a fim de que Timóteo pudesse ser instruído como ele deveria se comportar na direção daquela igreja. Por isso é que nós temos uma carta pastoral. É uma carta que Paulo dá para um pastor. Aquele que foi escolhido pelo próprio Paulo para dirigir a igreja de Éfeso. Também é o que nós temos com relação a Tito. Logo em seguida, esta carta a Timóteo, Paulo também escreve uma carta para Tito. Tito também era um cooperador do apóstolo Paulo. Nós vemos isto na epístola que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2. Diz assim, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E no versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, quando Paulo vai com Barnabé a Jerusalém para a realização do Concílio de Jerusalém, onde se discutia se os crentes gentios deveriam ou não se submeter à lei de Moisés, Paulo levou consigo a Tito. Então, Tito cooperava com Paulo desde aquele tempo. E também
logo depois que Paulo saiu da prisão, Tito é mandado pelo apóstolo Paulo à ilha grega de Creta. Creta, que é uma ilha no mar Mediterrâneo, que hoje pertence à Grécia, berço de uma das mais antigas civilizações do Ocidente, a chamada civilização minoica. Era uma grande ilha, né? A quinta maior ilha do mar Mediterrâneo. Paulo mandou que Tito fosse para lá. É o que nós vemos também ali. Na epístola que Paulo escreve a Tito, do capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então também Paulo mandou Tito para dirigir as igrejas em Creta. Aliás, mais do que dirigir, para que estabelecesse presbíteros, pastores, de cidade em cidade de Creta. A igreja em Creta também estava passando por momentos difíceis. Ao contrário de Éfeso, que foi uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, a igreja de Creta não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Muito provavelmente, a igreja de Creta foi fundada logo depois do dia de Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito Santo. Isto porque no livro de Atos, no capítulo 2, diz que entre as pessoas entre aquela multidão que estava vendo os discípulos falarem em línguas estranhas, havia cretenses. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 11. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, daquelas quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor no dia de Pentecostes, certamente havia cretenses. E foi aí que começou a igreja em Creta. Mas precisamente porque não havia ali nenhuma presença de um apóstolo cuidando daquelas igrejas, aquelas igrejas estavam completamente desorganizadas. E por isso Paulo manda Tito, depois que ele é solto, para aquelas igrejas. E em razão disso também escreve uma carta para Tito, para instruir Tito, orientar Tito, como ele deveria dirigir as igrejas em Creta. Então, estas duas primeiras cartas pastorais foram escritas primeiro a Timóteo, para instruir Timóteo de como ele deveria se conduzir em Éfeso, para onde Paulo o havia mandado depois que havia sido solto em Roma, e para Tito também. Paulo escreve uma carta como ele deveria se conduzir na direção das igrejas de Creta, para onde Paulo os havia mandado também, depois que havia sido solto da prisão. A terceira carta pastoral é a última carta que Paulo escreve na sua vida, no seu ministério. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo já se encontrava preso pela segunda vez. Paulo já estava preso e já sabia que morreria por causa do evangelho. Nesta segunda prisão, ele não foi absolvido, ele foi condenado. E numa carta de despedida, como que lembrando seu filho da fé, como que trazendo as últimas orientações, Paulo escreve esta carta a Timóteo, onde, em primeiro lugar, ele pede que Timóteo vá vê-lo antes que ele morra. E, em segundo lugar, ele dá últimas orientações a Timóteo, que também estava em Éfeso, que ainda estava em Éfeso, para dar os últimos detalhes, os últimos conselhos para o seu filho na fé. Então, estas cartas pastorais são chamadas de cartas pastorais porque foram cartas dirigidas aos pastores, Timóteo e Tito, que, por ordem do próprio apóstolo Paulo, assumiram igrejas. Mas estas cartas não servem apenas para os pastores. Na verdade, como nós já lemos aqui, Carlo Johansson e Ivan Reston dizendo, estas cartas, ao dizerem aos pastores como eles devem se comportar
e como eles devem organizar as igrejas locais, estas cartas também nos ensinam como os membros devem se comportar e como deve se organizar uma igreja local. Então, na verdade, estas cartas não são apenas dirigidas aos pastores, mas ao ser dirigidas aos pastores que presidem as igrejas locais, nós também sabemos como devemos nos comportar, como a membresia deve se comportar. Não se trata apenas do comportamento dos pastores, mas também do comportamento dos membros, ou seja, do comportamento dos cristãos na igreja local. Porque nós sabemos que a igreja tem duas realidades, duas dimensões. A igreja universal, que é o corpo de Cristo em todas as nações, em todas as épocas, que é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e a igreja local, que é o grupo de crentes salvos e lavados no sangue do Cordeiro, que está num determinado lugar. É um grupo social que testifica do nome de Jesus e que realiza a obra do Senhor. A Igreja Universal é uma nação espiritual que só vai se reunir completamente no dia do arrebatamento da igreja. Mas a igreja local é um grupo social, é um grupo inserido entre os homens, que testifica do nome de Jesus Cristo e que realiza a sua obra. As cartas pastorais nos ensinam como deve viver a igreja local, como ela deve estar organizada, o que ela deve fazer. E é por isso que a capa da nossa revista é um saleiro que está esparramando sal à sua volta. A igreja local, ela deve cumprir o desiderato de Jesus. Jesus quer que os seus discípulos sejam sal da terra. É o que ele diz lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, que nós estudamos no trimestre passado, também é repetida esta lição lá em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja deve ser o sal da terra. É por isso que a igreja universal, ela se expressa através da igreja local, através de um grupo social, de um grupo que está inserido na sociedade e que tem um papel a desempenhar, o papel de sal da terra. E o que o sal faz? Entre as múltiplas propriedades e utilidades do sal, vamos destacar aqui 3 importantes propriedades que o sal possui. Em primeiro lugar, o sal ele dá sabor. Como é ruim comer uma comida insossa, uma comida sem sal. O sal é que dá sabor aos alimentos. A igreja local, ela deve dar sabor à sociedade no meio em que ela está. Ela deve dar uma razão de viver. Ela deve dar uma esperança. Ela deve dar um ânimo ao meio, ao ambiente onde ela se encontra. A segunda propriedade ou utilidade do sal é a de conservar os alimentos. Hoje nós usamos as geladeiras para conservar os alimentos, para que os alimentos durem, para que os alimentos não estraguem. Mas na antiguidade, quando não existia a eletricidade, não existia a geladeira,
os alimentos eles eram conservados com sal. O sal impedia que os alimentos estragassem, que os alimentos se corrompessem. E a igreja local, ela deve impedir a corrupção generalizada dos costumes, da moralidade, do modo de viver. A igreja impede que o mundo se degenere completamente. Apesar de estarmos vivendo os dias imediatamente anteriores do arrebatamento da igreja, os dias da multiplicação da iniquidade, o mundo ainda não se corrompeu totalmente, porque existe a igreja. A igreja é o sal da terra. Ela impede a corrupção generalizada. Ela impede a degeneração dos costumes e da moral. E é este o papel que a igreja local deve fazer. E em terceiro lugar, a terceira propriedade ou utilidade do sal é que o sal, ele corta o gelo, ele corta o frio. Nos países temperados, nos países de inverno rigoroso, quando há grandes nevascas, quando as vias, as estradas, as ruas, elas ficam tomadas por gelo, por neve, e ninguém pode passar, uma das formas de se desfazer aquele gelo, se desfazer aquela neve, é através do sal. As prefeituras, os órgãos públicos, eles colocam sal, e o sal faz com que a neve se derreta, com que o gelo se derreta. A igreja local, o discípulo de Jesus Cristo, ele deve impedir a frieza espiritual. Ele está ali para quebrar o gelo espiritual, para trazer fervor, para trazer devoção, para fazer as pessoas voltar a adorar o Senhor, Deus de Israel. É este o sentido da capa da nossa revista. A igreja e o seu testemunho. E quando Paulo escreveu estas cartas a Timóteo e a carta a Tito, ele estava preocupado em que a igreja fosse organizada de tal maneira que ela pudesse cumprir a sua missão, que ela pudesse testificar a todo mundo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Era esse o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever estas cartas a Timóteo e a Tito. Dar orientações e conselhos àqueles seus cooperadores para que a igreja em Éfeso e as igrejas em Creta pudessem testificar que Jesus é o Salvador do mundo. O nosso trimestre, irmãos, tem 4 blocos. 4 blocos nós temos em nosso trimestre. O primeiro bloco é esta lição, a lição de número 1, que é uma lição introdutória, onde nós estaremos a ver um panorama das 3 cartas pastorais. Da primeira epístola de Paulo a Timóteo, da segunda epístola de Paulo a Timóteo e da epístola de Paulo a Tito. Então é uma lição introdutória em que teremos uma visão panorâmica das 3 cartas pastorais. O segundo bloco, que abrange as lições 2 até a lição 6, este segundo bloco, nós estaremos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. É a primeira carta pastoral, nós estaremos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, das lições 2 até a lição 6. O terceiro bloco, que abrange as lições 7 até a lição 10, nós estaremos estudando a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então, das lições 7 até a lição 10, estaremos estudando 2 Timóteo. E, por fim, o quarto e último bloco, que abrange as lições 11 a 13, as 3 últimas lições, nós estaremos estudando a epístola de Paulo a Tito. Lembrando que o estudo aqui que nós iremos fazer das cartas pastorais abrange
a ordem do cânon do Novo Testamento. Então, nós estaremos estudando 1 Timóteo, 2 Timóteo e a Tito. Então, nós estamos estudando essas 3 epístolas, mas cronologicamente não é esta a ordem. Os irmãos sabem que o cânon do Novo Testamento, nas epístolas, foi escolhida a seguinte determinação. Primeiro as epístolas de Paulo, depois as epístolas gerais. E as epístolas de Paulo, da mais longa até a mais curta. Sendo que quando Paulo escreveu 2 cartas para uma mesma igreja, uma mesma pessoa, as 2 cartas vêm juntos. Então foi esta a ordem estabelecida no cânon do Novo Testamento. Por isso que começa com Romanos, que é a mais longa carta de Paulo, e termina com Filemon, que é a mais curta carta de Paulo. Mas a carta a Timóteo, como nós colocamos a primeira carta a Timóteo, depois é colocada a segunda carta a Timóteo. Então, 1ª e 2ª Timóteo são colocadas uma ao lado da outra, assim como 1ª e 2ª aos Coríntios, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E depois vem a carta de Tito. Mas a ordem cronológica é diferente. Como as cartas foram escritas depois da primeira prisão de Paulo, entende-se que Paulo foi solto na sua primeira prisão por volta do ano 64 e foi preso novamente por volta do ano 66. Então, essas cartas foram escritas entre o ano 64 e o 67, quando Paulo morreu na primeira grande perseguição romana, a perseguição de Nero. Provavelmente, entre os anos 64 e 65, foram escritas a primeira carta de Paulo a Timóteo e depois a carta a Tito. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo já escreveu quando já estava preso em Roma, portanto, entre os anos 66 e 67, esta que foi a sua última carta a ser escrita. Então, cronologicamente, nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito e só depois a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas nós iremos estudar conforme a ordem que se encontra no cânon do Novo Testamento. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e já tem cooperado há muitos anos nas lições bíblicas da CPAD. A nossa lição de número 1 tem como título uma mensagem à igreja local e à liderança. Conforme nós já temos visto aqui, as cartas pastorais, elas não são apenas dirigidas aos pastores, mas também dirigidas às igrejas locais. Se você quiser saber como deve se organizar uma igreja local, como a igreja local deve ser administrada, quais são os segmentos de uma igreja local, o irmão deve ler as 3 cartas pastorais de Paulo. Estas cartas, elas são ensinamentos, orientações a respeito de como deve viver uma igreja local. Ao lado de Atos dos Apóstolos, que é o livro modelo da igreja, nós temos estas 3 cartas pastorais. E assim nós teremos uma ampla visão da chamada eclesiologia, que é o estudo da igreja, que é a doutrina da igreja. Se nós quisermos saber como deve funcionar uma igreja, segundo o modelo do Espírito Santo, devemos ler o livro de Atos e ler estas 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo. Como nós já dissemos, estas cartas foram escritas entre os anos 64 e 67. O local onde elas foram escritas não temos muita certeza. Paulo, como nós dissemos, ao sair de Roma, foi para a Macedônia. Da Macedônia, ele foi para a Espanha e depois voltou para Troade. Se escreveu estas cartas da Espanha ou antes de partir para a Espanha, nós não sabemos. Isso com relação à primeira carta a Timóteo e a carta a Tito.
ele escreveu ou antes de partir para a Espanha, quando estava na Macedônia, ou já na Espanha, mandando estas cartas a Timóteo e a Tito. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós sabemos, ele escreveu na prisão, portanto, ele a escreveu em Roma. Quanto à autoria destas cartas, não há dúvida com relação a isso. Em todas as cartas, Paulo se identifica como sendo o seu autor. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. E na carta a Tito, nós temos Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho. Alguns teólogos liberais, e sempre eles, nós já temos, não nos cansamos de dizer aqui aos irmãos, que devemos ter muito cuidado com essa teologia liberal, porque boa parte destes teólogos liberais são incrédulos. São pessoas que não creem nas Escrituras Sagradas, não creem na Bíblia Sagrada, não creem que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e procuram criar sempre questões para colocar em dúvida aquilo que a Bíblia diz. Como nós dissemos, as duas cartas a Timóteo e na carta a Tito, Paulo se identifica como sendo o seu autor. Isto é o suficiente para nós crermos que foi Paulo quem escreveu estas cartas. Mas estes teólogos liberais procuram questionar a autoria de Paulo apresentando dois dados. Em primeiro lugar, que não se tem a certeza da época em que estas cartas foram escritas. E, portanto, isto seria o suficiente para achar que foi alguém que, se fazendo passar por Paulo, escreveu estas cartas bem depois da morte de Paulo. Esse é o primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós podemos ver que a segunda carta de Paulo a Timóteo deixa bem claro qual é o período em que Paulo está escrevendo. Paulo mostra que está preso, Paulo mostra que está bem certa a sua condenação. Com isto, nós vemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo precisa bem a época em que ela foi escrita. É verdade que na primeira carta a Timóteo e na carta a Tito não há uma evidência clara na carta da época em que ela foi feita. Mas quando nós percebemos que Paulo teve duas prisões, quando nós vemos que na carta aos Filipenses, que foi escrita na primeira prisão, Paulo diz que iria ser solto, e quando nós vemos que Paulo diz que quando fosse solto iria para a Macedônia, e na primeira carta a Timóteo diz que ele já havia partido para a Macedônia e mandou que Timóteo fosse a Éfeso, nós temos a certeza de que esta carta a Timóteo foi escrita depois que Paulo saiu da primeira prisão. E isto nós podemos também ver na carta a Tito, porque Paulo diz que mandou Tito para Creta. E a carta a Tito foi escrita antes da segunda carta a Timóteo. Como é que eu sei disso? Porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz o seguinte a respeito de Tito. Capítulo 4, versículo 10 de 2 Timóteo. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, Tito
quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, já não estava mais em Creta, estava na Dalmácia. O que é a Dalmácia? A Dalmácia é a chamada Península Balcânica na Europa, onde hoje existem os países Croácia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro. Então, essa era a região chamada da Dalmácia. Tito tinha ido para lá, quando Paulo estava preso em Roma. Então, Tito já tinha terminado a sua missão em Creta. Então, isso mostra claramente que a carta de Paulo a Tito é anterior à segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, esse primeiro argumento dos teólogos liberais não faz sentido, porque os outros escritos do Novo Testamento permitem-nos fixar a data das 3 cartas pastorais. O segundo argumento que os teólogos liberais usam para questionar a autoria de Paulo destas cartas é que o vocabulário e o estilo das 3 cartas pastorais é muito diferente do vocabulário e do estilo das outras cartas de Paulo. Há o uso de palavras que só estão nas cartas pastorais e não são usadas em nenhuma outra carta de Paulo. Segundo os teólogos liberais, isto é suficiente para mostrar que o autor das cartas pastorais é diferente do autor das outras epístolas paulinas. Também isto não se sustenta. Em primeiro lugar, o assunto que Paulo trata nas 2 cartas a Timóteo e na carta a Tito é bem diferente do assunto que ele trata nas cartas que ele escreveu, seja a Filemão, seja as igrejas para quem ele escreveu. Para Timóteo e para Tito, Paulo está escrevendo para companheiros íntimos, para pessoas que ele conhecia bem, e está dando orientações e conselhos de como dirigir as igrejas para as quais Paulo os havia encaminhado. Então o assunto é totalmente outro. Paulo aqui está dando conselhos, orientações, e por isso o vocabulário é diferente. Além do mais, Paulo era um doutor, Paulo era um homem muito erudito, e seria muito fora de propósito achar que Paulo tivesse um vocabulário limitado. Isso explica o uso de palavras distintas ou palavras diferentes nas cartas pastorais. Em segundo lugar, Paulo, quando escreveu para as igrejas ou quando escreveu para Filemão, ele tinha que argumentar, ele estava doutrinando a igreja, ele estava resolvendo problemas. Ele estava escrevendo para igrejas, para várias pessoas. E é por isso que nós vemos uma certa paixão, uma certa argumentação incisiva nas cartas enviadas às igrejas e mesmo na carta a Filemão, quando ele intercede por Onésimo. Mas nestas 3 cartas pastorais, Paulo não precisa defender nada. Paulo estava aconselhando, Paulo estava dando orientações a pessoas que já conheciam a palavra de Deus, a pessoas e não a igrejas. É por isso que o estilo nas cartas a Timóteo e na carta a Tito é um estilo mais contido, mais mitigado, chamado até aqui na Bíblia de Jerusalém, nós colocamos em nosso esboço, como um estilo burocrático. É por isso que o vocabulário é diferente, porque os assuntos são diferentes. E é por isso que o estilo é diferente, porque o propósito de Paulo nestas cartas é totalmente diferente das demais. Então não há motivo nenhum para se questionar a autoria paulina destas cartas. Visto então a autoria e a data destas cartas, vamos fazer um breve panorama de cada uma destas, destas 3 cartas que nós iremos estudar neste trimestre. A primeira carta de Paulo a Timóteo, como nós dissemos, foi escrita por Paulo logo após ele ser solto da prisão.
e depois que ele mandou Timóteo para Éfeso, para que lá ele pudesse resolver problemas doutrinários. É este o objetivo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo dá orientações a este jovem obreiro de como ele deveria dirigir a igreja de Éfeso, superar os problemas que ali havia. E escreveu esta carta porque ele sabia que nunca mais iria até Éfeso. Segundo Finis Genis Dake, a primeira carta de Paulo a Timóteo tem 6 capítulos, 113 versículos, uma pergunta, 106 versículos de história, 5 versículos de profecias cumpridas e 2 versículos de profecias não cumpridas. Richard Amiel McGough, que escreveu o livro A Roda da Bíblia, em que ele faz uma relação entre as letras do alfabeto hebraico e cada livro da Bíblia, a primeira carta de Paulo a Timóteo está vinculada à letra hebraica Yod, cujo significado é mão, que simboliza poder, habilidade, possibilidade e autoridade. É por isso que, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Jesus é apresentado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá em 1 Timóteo 6 e 15, e como o Rei eterno e imortal, em 1 Timóteo 1 e 17. Qual é a estrutura desta primeira carta de Paulo a Timóteo? Depois de uma introdução no primeiro capítulo, onde Paulo faz a sua saudação, onde há uma ação de graças, há uma acusação a Timóteo, há uma reafirmação da acusação, lá na introdução, nós temos instruções relacionadas à igreja, que ocupam os capítulos 2 e 3. Paulo fala do culto, como deve ser o culto da igreja. Paulo diz como devem ser os líderes da igreja, quais os requisitos para o ministério. E Paulo diz qual é o papel da igreja com relação à verdade. É aqui que é dito que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Depois, Paulo fala sobre os deveres pastorais, como deve ser exercido o ministério pastoral, seja em relação à igreja como um todo, seja em relação a segmentos da igreja. E por fim, Paulo faz as suas exortações finais, onde ele admoesta Timóteo a manter a fé e militar na fé, onde são repreendidos ou são admoestados e exortados os ricos, e a carta termina com uma exortação a que a igreja guarde a verdade. Então vejam aqui a preocupação de Paulo para que Timóteo restabelecesse a verdade, a palavra de Deus, a sã doutrina na igreja de Éfeso. Como ele deveria se conduzir, como deveria ser o culto, qual a relação da igreja com a verdade, o que é a militância na fé, como devem se comportar os ricos crentes. E ele termina esta carta dizendo que nós devemos guardar o depósito da fé. A igreja local, ela deve guardar a verdade, o depósito da fé. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a última carta escrita pelo apóstolo, por volta do ano 66, 67, em Roma, quando ele já estava na sua segunda prisão, ela foi escrita com um propósito um pouco diferente. Esta carta mostra a solidão do apóstolo Paulo. Esta carta mostra a proximidade da morte de Paulo. Paulo
estava solitário, só Lucas estava com ele. Ele pressentia que haveria de ser condenado e ele quer que Timóteo o venha visitar antes da sua morte. Paulo mostra todo esse quadro tétrico, este quadro melancólico. Pastor Abiezer Apolinário, de Salvador, presidente do Conselho Jurídico da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, há 2 anos atrás, numa escola bíblica aqui na Igreja do Belenzinho, em São Paulo, deu um estudo a respeito desta melancolia que cercava o apóstolo Paulo nesta segunda carta a Timóteo, onde nós vemos todo o ocaso de um ser humano. Embora ele estivesse espiritualmente firme e forte, confiante em receber a coroa da justiça, ele sentia, como qualquer ser humano, as agruras da prisão, da solidão e da proximidade da morte. Nesta carta, Paulo pede a Timóteo que o venha visitar antes que morra, mas não deixa de dar as últimas orientações ao seu filho na fé tão querido, exatamente porque sabia que a morte estava próxima e seriam estas suas últimas orientações. Nesse sentido, nós temos aí uma certa similaridade entre esta carta e a segunda carta de Pedro, quando Pedro, também sabendo que iria morrer, resolve dar as últimas instruções, as últimas orientações e conselhos aos crentes. Segundo Finis James Dake, a segunda epístola de Paulo a Timóteo tem 4 capítulos, 83 versículos, nenhuma pergunta, 68 versículos de história, 10 versículos de profecias cumpridas e 5 versículos de profecias não cumpridas. Richard Amiel McGough faz uma correspondência entre este livro e a letra hebraica Kaf, que quer dizer a palma da mão, que simboliza o recebimento. É por isso que nesta carta, Paulo, apesar dos momentos difíceis em que ele estava, tinha certeza que ele receberia a coroa da justiça, que estava reservada não só a ele, mas a todos que aguardam a vinda de Jesus, como ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Qual é a estrutura desta segunda carta de Paulo a Timóteo? Depois de uma introdução, que tem uma saudação e uma ação de graças, Paulo fala a respeito da fidelidade face às dificuldades. Ele fala da fidelidade segundo a natureza da experiência cristã, da fidelidade devido à grandeza do Evangelho e da fidelidade devido ao exemplo de Paulo. Na sua despedida, Paulo fala da necessidade da fidelidade na igreja local e no crente. Também Paulo fala na fidelidade face às deserções. Ele dá o exemplo de Onesíforo, que havia ido lá recreá-lo e alegrá-lo. Ele fala do caráter da obra de Timóteo e ele fala da obra redentora de Cristo. A fidelidade, ela é reafirmada pelos exemplos dos crentes fiéis. Mas Paulo também fala da fidelidade em relação ao erro. E aí ele fala do problema, do erro doutrinário e do erro prático, que deve ser evitado. E Paulo, então, conclui a sua carta dando instruções, fazendo uma advertência, dando explicações, saudando e, por fim, abençoando a todos. Paulo se despede abençoando o seu filho na fé, Timóteo. A terceira carta pastoral é a carta que Paulo escreveu a Tito, mais ou menos contemporânea à primeira carta que ele escreveu a Timóteo, como nós já vimos,
escrita entre os anos 64 e 65, onde Paulo dá orientações a Tito, seu cooperador, que ele havia mandado para Creta, a fim de que estabelecesse, organizasse as igrejas locais naquela ilha do mar Mediterrâneo. Segundo Finis Genis Dakin, a epístola de Paulo a Tito tem 3 capítulos, 46 versículos, nenhuma pergunta, 45 versículos de história e 1 versículo de profecia não cumprida. Richard Amiel McGough, ele relaciona a epístola a Tito à letra Lamed, que é a vara do mestre, simbolizando o ensino. A epístola de Tito é uma exortação ao ensino dos salvos em Cristo. Lá em Tito 2:15, ele diz: fala disto, exorte e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo incentiva nesta carta a Tito a ensinar os crentes. E qual é a estrutura desta carta de Paulo a Tito? Depois de uma introdução, onde é declarado o ofício, a esperança e as funções de Paulo, é feita a saudação e é dito o encargo que tinha Tito, Paulo dá uma instrução a Tito a respeito dos presbíteros, como ele teria que constituir presbíteros em cada cidade de Creta, quais deveriam ser as qualificações destes presbíteros, como havia necessidade de uma administração adequada. Paulo também explica a Tito como deveria ser a conduta cristã entre os cristãos e entre o mundo. Como deveria ser o comportamento dos cristãos internamente e externamente. E por fim, Paulo dá instruções finais a Tito, recomendando Tito a que ensinasse as verdades espirituais, que evitasse a dissensão, dando últimas instruções e as suas saudações. É esta a estrutura da carta de Paulo a Tito. Vistas as estruturas de cada uma destas 3 cartas pastorais, nós vamos concluir a nossa aula de hoje dizendo alguns temas que são comuns a estas cartas pastorais. O nosso comentarista separou 5 temas, 5 assuntos que são comuns às 3 cartas pastorais e que nos dão uma ideia do objetivo, do propósito do apóstolo Paulo ao escrever estas cartas. Em primeiro lugar, como são 3 cartas, nestas 3 cartas, nós temos a saudação do apóstolo e a apresentação do seu destinatário. Nas 3 cartas, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Nós já lemos aqui em 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. 2 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Terceira carta a Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E na primeira carta a Timóteo ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Na segunda carta a Timóteo ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E na carta a Tito, apóstolo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Paulo, ao escrever esta carta, lembra a sua autoridade apostólica. Não é para se mostrar superior a Timóteo ou a Tito, mas para lembrar que aqueles conselhos e orientações que ele estava a dar não vinham dele mesmo, mas eram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo sentiu a necessidade de escrever orientações e conselhos a Timóteo e a Tito, não por ele próprio, não pelo cuidado que ele tinha, mas por uma obrigação do seu dom ministerial de apóstolo. Como apóstolo, ele sentiu o dever, pelo Espírito Santo, de orientar como Timóteo e Tito deveriam se comportar como pastores
seja em Éfeso, seja em Creta. E ao agir assim, nós vemos que Paulo não estava escrevendo apenas para Timóteo e para Tito, mas estava dando um escrito autoridade, um escrito inspirado pelo Espírito Santo, de como devem se comportar os pastores e os membros numa igreja local. Ao assim se apresentar, Paulo está dizendo, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim, é o Espírito Santo que está em mim, que diz como deve ser a conduta e o comportamento dos salvos nas igrejas locais. Mas há um outro ponto. Paulo também se apresenta e apresenta os seus destinatários, Timóteo e Tito, como seus filhos na fé. Veja, 1 Timóteo 1 e 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Na segunda carta a Timóteo, meu amado filho. E em Tito, capítulo 1, versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho. Paulo, ele não só se apresenta como apóstolo de Cristo, mas como pai espiritual de Timóteo e de Tito. Estes conselhos são conselhos paternais que nos fazem lembrar lá do livro de Provérbios. Lá no livro de Provérbios, na primeira parte do livro de Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos os chamados conselhos paternais, onde Salomão dá conselhos e orientações de sabedoria como um pai para um filho. Aqui nós vemos toda a afeição, todo o carinho que Paulo tinha para com Timóteo e Tito. E todo o carinho e todo o afeto que o Espírito Santo tem para nós. Porque esses escritos não eram apenas para Timóteo e Tito, mas para toda a igreja durante toda a dispensação da graça. Outra característica importante que nós vemos nas saudações é que, ao contrário do que acontece nas outras cartas, quando Paulo saúda os Efésios, os Coríntios, os Romanos, Filemão, com a graça e paz da parte de Deus Pai e do Filho Jesus Cristo, nas 3 cartas pastorais, além da graça e da paz, nós temos a misericórdia. 1 Timóteo 1 e 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Timóteo 1 e 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus Senhor nosso. E em Tito 1 e 4. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A introdução da misericórdia na saudação, o que não está em nenhuma outra carta de Paulo. O que Paulo quis dizer com isso? O que o Espírito Santo quis dizer com isso? Que os pastores, aqueles que presidem nas igrejas locais, eles devem exercer a misericórdia. O que é a misericórdia? É a prática do bem. A função do pastor é apacentar o rebanho de Cristo. E neste apacentar, neste pastorear, eles devem exercer a misericórdia. Eles devem se lembrar do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Que Pedro diz lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério pastoral exige, irmãos, o exercício da misericórdia. Ser pastor é ser misericordioso, é fazer bem, é curar a todos os oprimidos do diabo. Você é ungido pastor, você é escolhido para ser pastor, para dirigir uma igreja local, para exercer a misericórdia. Esta é a lição que Paulo nos dá nas 3 cartas
pastorais. O segundo tema que é comum às cartas pastorais é o tema das qualificações ministeriais. Nós vamos estudar na lição de número 4 a respeito dos pastores e diáconos. Paulo, ao orientar Timóteo e Tito, diz que para alguém exercer o ministério, seja o presbitério, seja o diaconato, ele precisa preencher requisitos. Em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos os requisitos dos bispos, ou presbíteros, ou anciãos, ou pastores, e os requisitos dos diáconos. Para que alguém seja escolhido, diácono ou presbítero, ele precisa preencher requisitos. E isso é repetido lá em Tito. No capítulo 1, nós temos também os requisitos para o exercício do episcopado. E por que nós precisamos ver esses requisitos? Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. É com tristeza que temos visto hoje que em muitas igrejas locais, estes requisitos para o ministério têm sido desprezados, têm sido deixados de lado. Mas é um escrito inspirado pelo Espírito Santo. Para exercer o ministério, seja o presbitério, seja o diaconato, é preciso preencher requisitos. Terceiro tema que é comum nas cartas pastorais é a atenção aos falsos ensinos. Paulo mandou Timóteo e Tito para Éfeso e Creta, respectivamente, porque havia problemas doutrinários, havia falsos ensinos que comprometiam a saúde espiritual da igreja. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Paulo mandou Timóteo para Éfeso, porque havia gente ensinando outra doutrina, que não a doutrina verdadeira. Para Tito, acontece a mesma coisa. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Paulo ensina nas cartas pastorais que uma função do pastor é evitar os falsos ensinos, impedir a infiltração de falsos mestres e de falsas doutrinas no meio da igreja. Algo que também está raro nos dias de hoje. É função sua, amado pastor, impedir que os falsos ensinos e as falsas doutrinas penetrem nas igrejas locais. A começar nos dias de hoje de hinos, de canções que são completamente contrárias à palavra de Deus. É preciso lutar contra o falso ensino, contra as falsas doutrinas. Isso é um assunto que está presente nas cartas pastorais. Mas não adianta apenas evitar o falso ensino. É preciso que se dê o ensino verdadeiro. E aí nós temos o quarto tema que é comum nas epístolas pastorais. É a sã doutrina. Aliás, esta expressão, sã doutrina, ela só aparece nas cartas pastorais. Está lá em 1 Timóteo 1 e 10,
está em 2 Timóteo 4:3, está em Tito 1:9 e 2:1. A expressão sã doutrina só aparece nas cartas pastorais. Paulo diz que o pastor deve ensinar a sã doutrina. E esta expressão em grego, sã, que é o guineaio, o guiainó, ela quer dizer perfeita saúde. A doutrina é quem dá a perfeita saúde. O ensino da palavra de Deus, as sãs palavras de Jesus Cristo, como Paulo fala nesta epístola, né? Nestas cartas pastorais, há um momento em que Paulo fala sobre as sãs palavras de Jesus Cristo. É a sã doutrina. Né? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A sã doutrina é o ensino da palavra de Deus. É o ensino do Evangelho. O Evangelho que foi pregado por Jesus, as palavras de Jesus. O que dá saúde a uma igreja local é o ensino da palavra. É por isso que um dos requisitos para o exercício do ministério é ser apto para ensinar, como está ali em 1 Timóteo 3:2. Não é ensinar autoajuda, não é falar das notícias do dia, não é contar história de carochinha. O pastor deve ensinar a palavra de Deus, deve trazer a sã doutrina. Esse é outro tema tratado nas cartas pastorais. O quinto e último tema que é comum às cartas pastorais é a existência de comportamento e conselhos diversos a diversos grupos da igreja. Ou seja, é a noção de que a igreja é composta de vários segmentos. O pastor, ele deve ser um supervisor. É daí que vem a palavra episcopos, ou bispo, é supervisor. O pastor, ele deve supervisionar os diversos departamentos da igreja, devendo ter um comportamento imparcial, mas sabendo que ele deve se comportar diferentemente com relação aos diversos grupos da igreja. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vemos que Paulo fala a Timóteo que existem vários grupos na igreja. Diz assim, olha, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então nós temos na igreja idosos, jovens, homens, mulheres, viúvas, obreiros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Está lá em 1 Timóteo 5:17. Tito também, quando Paulo escreve a Tito, ele fala a respeito desta diversidade. Olha, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Né? Então, Paulo fala a respeito dos vários segmentos que devem existir na igreja e de como o pastor deve se dirigir diferentemente a cada segmento. Ele deve ser imparcial. Ele deve tratar a todos igualmente, mas dentro das diferenças.
porque os desiguais devem ser tratados desigualmente. Ele não pode fazer acepção de pessoas, ele não pode privilegiar um grupo em detrimento do outro, mas ele deve saber que a igreja é composta de pessoas diferentes e que existe uma unidade nesta diversidade. Este é um tema comum também nas cartas pastorais. E hoje é algo que também está rareando. Quando o pastor é participativo, e isto já é algo raro, porque muitas vezes hoje os dirigentes se isolam da membresia. Quando ele é participativo, ele ou é parcial, ou ele não sabe tratar diferentemente cada segmento da igreja. A igreja ela é formada de vários segmentos que devem estar unidos num só propósito, e esta é a tarefa do pastor. Ele deve conhecer essa diversidade e manter a unidade. São estes os principais temas tratados nas cartas pastorais. A questão da misericórdia e a autoridade apostólica e inspirada destas cartas, o caráter paternal dos conselhos, as qualificações ministeriais, o cuidado com os falsos ensinos, a necessidade do ensino da sã doutrina e a noção de que a igreja é uma diversidade que deve se manter em unidade. É isto que estaremos a estudar nesse trimestre. Ao analisar as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais, que possamos todos ter igrejas locais segundo o modelo querido pelo Espírito Santo e transmitido pela instrumentalidade do apóstolo Paulo nas duas cartas a Timóteo,